A paz, meus amados, que o Senhor Jesus esteja conosco nesta leitura, nesta meditação que estamos fazendo de Gênesis. Nós estamos aqui agora no capítulo 14 e eu quero apenas lembrar algo do versículo do capítulo 13, onde Ló olhou para a campina do Jordão e armou suas tendas em Sodoma. Querido, no capítulo 13, Ló olhou para Sodoma, Ló olhou para aquelas campinas verdejantes, quando Abrão ofereceu para ele: Ló, para onde você seguir, eu irei tomar outro caminho. Abrão foi maduro, tomou uma decisão de homem de Deus, de pessoa que queria apaziguar um conflito, e apontou a prioridade para Ló. E Ló, meus queridos, ele olhou para um lugar verdejante, mas acima de tudo ele olhou para uma cidade de pecado. Ló se sentiu atraído e tomou uma decisão terrível. E nós, a partir do capítulo 14 e subsequentes, vamos ver as tristes consequências dessa decisão que Ló tomou na vida dele. Onde Ló não escolheu o Senhor, mas escolheu uma decisão baseado naquilo que ele viu. Ele viu campinas verdejantes, ele viu uma grande cidade, ele viu conforto. Ele quis satisfazer a sua carne. Então, querido, você precisa tomar esta lição para si, de quando você olhar, você tomar o cuidado de se você está olhando apenas o visível ou se você está caminhando por fé. Então, aqui no capítulo 14, nós vemos que há uma guerra. Há logo no início uma guerra relatada de alguns reis que se levantam, que se rebelam e se juntam e vão combater Sodoma. E saqueiam Sodoma e ali também levam Ló e o sobrinho de Ló. E naquela empreitada eles sequestram Ló e levam todos os bens de Sodoma, saqueiam toda a cidade. Então no versículo 12 diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então, querido, nós vemos aqui a consequência da atitude de Ló. A consequência já apareceu, ele foi raptado, ele foi levado. Mas logo a seguir, a notícia chega para Abrão. E Abrão junta 318 homens. 318 que vão com ele. E ainda junta com ele mais 3 confederados, 3 amigos que Abrão tinha: Aner, Escol e Mamre. 3 chefes. Aqui não diz se são reis, se são príncipes, mas com certeza homens que poderiam ser chefes de tribos, de grupos de homens, que se juntaram com Abrão nessa batalha. Quero dizer para você que Abrão era um homem de luta, era um homem de guerra. Para viver naquela época você precisava, na verdade, proteger o seu grupo, proteger as pessoas que estão com você. E eram 318 homens acostumados à guerra. E Abrão saiu para a guerra. Abrão saiu para pelejar. É interessante ver, porque a visão que alguém, numa leitura inicial, pode ter de Abrão é de um homem, de um fazendeiro, de um cuidador de ovelhas, de alguém que não faz guerra. Mas nesse momento nós vemos assim parecer outra faceta de Abrão, um homem poderoso, um homem guerreiro, um homem de batalhas.
eu quero dizer aqui, meu querido, que Abrão era defensor de uma família, de uma numerosa família, de muitas pessoas que estavam com ele. Abrão era um homem muito rico, ainda mais quando ele saiu do Egito, mais enriquecido ainda, com tudo que o Senhor deu-lhe como oportunidade. Mas eu quero aqui caracterizar o seguinte, que apesar de Abrão viver em paz e procurar viver em paz, Abrão era um homem pronto para a batalha. Então, Abrão reúne 318, reúne mais três confederados juntamente com ele, que partem para aquela batalha e vão adiante para buscar o seu sobrinho, para resgatar o seu sobrinho. E aí nós vemos aqui, né? Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. E Abrão foi atrás, venceu a guerra, voltou vitorioso, voltou com todos os despojos, voltou com todos os bens e voltou com o objetivo daquela ida, resgatar o seu sobrinho. Abrão resgatou o seu sobrinho, foi o resgate de Ló. E ele voltou. E quando Abrão voltou, Abrão se encontrou com o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma foi-lhe muito grato. E nesse momento o relato bíblico nos coloca diante de Melquisedeque. Melquisedeque é comentado em Hebreus. Melquisedeque é um sacerdote que surge, ninguém sabe de onde, sem genealogia, sem descendência. Melquisedeque surge de repente. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, aqui no versículo 18, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão reconhece a superioridade de Melquisedeque e entrega o dízimo de tudo. Abrão reconhece ali a glória de Deus, a manifestação de Deus e a superioridade de Melquisedeque e lhe dá o dízimo. Querido, eu quero aqui dizer a verdade que desde o início, desde os primeiros capítulos de Gênesis, o homem oferta e dizima para o Senhor. O dízimo é anterior à lei mosaica e o dízimo continua até os dias de hoje. Na verdade, tudo pertence ao Senhor, todas as coisas são do Senhor. E nós vemos aqui como que era Abrão. Abrão tinha sempre um coração grato a Deus, um coração disposto a honrar o Senhor com aquilo que ele tem, com os seus bens, com as suas posses. Isso é para nós meditarmos em nosso coração e exercermos de tal forma em nossas vidas. E aí o rei de Sodoma faz uma proposta para Abrão e fala: olha, está aqui, você pode levar os despojos da guerra para você, entendeu? É a recompensa que você está levando por ter me ajudado. Ou seja, o rei de Sodoma oferece recompensa para Abrão. E Abrão, numa atitude de integridade, numa atitude de honestidade, de caráter, ele rejeita aquela oferta e olha só o que ele declara aqui. Deixa eu ver aqui. O rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim e as pessoas os bens e toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Mane, estes que tomem a sua parte. Que maravilha, que caráter, que hombridade, que força! Como que Abrão saiu daquele momento engrandecido e honrado, tanto pelo rei
de Sodoma, quanto pelo Senhor, quanto por aqueles homens confederados. E eu não tenho dúvida, queridos, que em toda aquela região, amorreus, jebuseus, todos os povos que habitavam aquele lugar, olharam para Abrão e viram nele um homem vitorioso, um homem que engrandecia o seu Deus, um homem de caráter, que não estava por aí querendo negociar o seu caráter em troca de dinheiro algum. Que você, amado, possa seguir essa escalada de fidelidade ao Senhor. Que você possa meditar todos os dias na palavra do Senhor e você venha desenvolver este caráter, um caráter de amor, um caráter de compromisso, um caráter de gratidão a Deus e um caráter de retidão que não está em busca de dinheiro, mas está em busca de viver uma experiência com Deus e ser fiel a Ele. Que Deus possa te abençoar todos os dias da sua vida. E a maior bênção que Deus quer é um relacionamento com Ele através da sua palavra. Graça e paz, querido. Amém.